Olá, que Deus abençoe a todos. Eu peço que vocês dêem uma curtida e se inscrevam no nosso canal para que a mensagem do Evangelho chegue a mais pessoas. Hoje nós iremos falar uma palavra rápida, uma mensagem do Evangelho rápida e curta para as pessoas que ainda não se converteram, para as pessoas que ainda não se entregaram a Cristo. Olha o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 18. Aqui a gente vai ver que como é a condição de todo ser humano antes de conhecer a Deus. Aqui é a condição de relacionamento que todo o ser humano está antes de aceitar Jesus como Salvador. Olha só a condição que todos nós estamos, ou aqueles que já aceitaram estavam um dia, né? Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus, transformaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então essa é a condição de todo ser humano. Ele está debaixo da ira de Deus, por quê? Porque por causa de Adão e Eva, todo ser humano a partir dali que foi nasceu contaminado pelo erro de Adão e Eva. Ou seja, todo ser humano nasceu inclinado para desobedecer a Deus. E aí tem os casos aquelas desobediências menores e tem aquelas escandalosas, mas todas elas são fruto de uma desobediência a Deus. Portanto, todas elas são puníveis, terão que ser punidas. Se você contou uma pequena mentirinha, ou se você assaltou um banco, o pecado é o mesmo. Você tem dívida para com Deus. Você tem que pagar por esses pecados. E o pagamento do pecado é a separação de Deus eternamente. Se você morrer separado de Deus, você vai passar a eternidade separado de Deus e junto com aquele que criou o pecado, junto com aquele que criou, que fez Adão e Eva pecar. Então, todas as pessoas, antes de aceitarem Jesus como Salvador, elas estão debaixo dessa ira de Deus. Elas estão debaixo do futuro julgamento de Deus. Só que enquanto você tiver vida, você tem a chance de arrependimento. Você tem a chance de confessar que é pecador e que precisa de Cristo para ser salvo. Porque a partir do momento que você fizer isso, você será salvo imediatamente quando você aceitá-lo como Salvador. Porque a palavra de Deus diz que se com a sua boca você confessar que Jesus é o Messias e crer de todo o seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra de Deus também diz no Velho Testamento, dizendo assim: olhai para mim
e sereis salvos, vós, todos os povos da terra. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por nós. Deus demonstra o nosso amor porque morreu, se entregou por nós quando nós ainda éramos inimigos, diz a palavra de Deus. Então, basta hoje, agora, você aceitar Cristo como Salvador e receber o perdão de todos os seus pecados. E aí você deixa e aí Deus deixa de estar irado com você e você passa a ter paz com Deus. Você passa a ter comunhão com Deus. Porque antes você não conseguia ter comunhão com Deus por causa do pecado. Mas agora, por causa da obra de Cristo, outro pagou pelos seus pecados. Lembra que eu falei no começo desse vídeo que toda vez que a gente desde o primeiro dia que a gente cometeu o primeiro pecado, a gente começou a ter dívida para com Deus? E essa dívida é paga com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus enviou o seu Filho perfeito, que nunca pecou, que nunca errou, para assumir a culpa dos outros filhos, daqueles que são criaturas e iriam se tornar filhos adotivos de Deus a partir do momento que crescem em Jesus. Deus deu seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. E aí quando Deus olha para você, depois que você creu, ele olha para você e ele vê Cristo, ele vê a obra de Cristo. Ele vê que você creu naquele que quis tomar a sua culpa. Quando você crê, Cristo toma a sua culpa, Cristo compra a sua dívida, Cristo paga a sua dívida a partir do dia, do exato momento que você disser sim para Ele. Então por isso não perca tempo e diga sim agora para Ele. Hoje é o dia da salvação, diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas. Hoje é o dia da salvação. É agora, é nesse momento. E o que eu achei interessante nesse último versículo que a gente leu é que diz assim: os homens transformaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Por quê? Porque quantas vezes a gente honra mais a criatura do que o Criador? A gente prefere fazer aquilo que um amigo pede, que uma mulher pede, que um homem pede, e a gente diz não para Deus. Quando a gente comete um pecado, a gente está amando mais aquela coisa que foi criada por Deus do que o Criador, que é Deus. Quando uma pessoa ela fica viciada em algo que foi criado por Deus, como por exemplo uma bebida, um vinho. O vinho foi criado por Deus. Salomão fala que o vinho é bom. Só que quando a pessoa se vicia naquilo, ela está honrando mais aquela coisa criada, porque o vinho foi criado por Deus, do que honrando o Criador. Então, enquanto você não aceita Jesus como Salvador, você vive honrando a si mesmo, que é uma criatura, e honrando os outros, e honrando o mundo que foi criado por Deus. Quantas pessoas honram o mundo, honram as coisas desse mundo, obedecem à moda desse mundo, vivem de acordo com esse mundo, mas não obedecem o Criador. Mas você só terá capacidade para fazer isso, para obedecer o Criador, para honrar o Criador acima das criaturas, quando você aceitar Jesus como Salvador. Então não perca tempo e creia nele, porque no dia que você disser sim para ele, você receberá a maior de todas as bênçãos. E aí você será abençoado
com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O que é isso? O seu nome será escrito no livro da vida e não será tirado mais, porque você creu em Cristo, porque outro perfeito que nunca pecou quis assumir a culpa do pecador, quis passar pela sentença que o pecador deveria passar, e por isso o pecador está livre para ter vida com Deus. Então creia nele, creia no Senhor Jesus, deixe de honrar as coisas criadas acima do Criador, porque a gente para pensar e a gente vê que o ser humano é tão insensato que ele até crê em Deus, ele até acredita na existência de Deus, só que quando é pregado a palavra de Deus para a pessoa usá-la na sua vida, obedecer, ela não quer. Ela prefere honrar as coisas criadas. Ela prefere perder tempo com as coisas que Deus criou do que honrar o Criador. Então, deixamos de honrar as criaturas para começar a honrar o Criador. Mas tudo isso começa no dia em que você decide crer em Cristo, no dia que você se entrega a Cristo. Porque no dia que você se entrega a Cristo, você se torna ovelha de Cristo. E ninguém pode arrebatar uma ovelha de Cristo. O Senhor Jesus, próprio Senhor Jesus, disse que em João capítulo 10, versículo 26 ao 28, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Então, quando você aceitar Jesus Cristo como Salvador, agora, nesse momento, você passa a ser uma ovelha de Cristo. E ninguém, nem o diabo, nem qualquer outra pessoa, nem qualquer outro inimigo pode tirar você da mão de Deus. Então aceite-o, creia nele, que a partir do momento que você crê nele, além de você ser salvo eternamente, você vai viver a vida eterna aqui nessa terra. Vai começar aqui nessa terra e vai terminar lá na eternidade. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.